Fala, lendas! Hoje tem uma aula especial para vocês que a gente vai falar sobre ginecomastia, que é o assunto que tanto persegue os gordinhos quanto os famosos que utilizam do suco. Porque eu nunca vi um pessoal ter tanto ginecomastia igual as celebridades que usam do suco. Mas, para quem ainda não me conhece, vou me apresentar, eu sou o Lucas, médico com especialização em endocrinologia e medicina do esporte. E hoje vou trazer essa aula aqui da maneira mais didática possível para ficar bem fácil para vocês acompanharem e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o que é a ginecomastia, né? Pô, sem entender isso, você não vai conseguir entender nada do restante. Então a ginecomastia é uma proliferação benigna de tecido mamário na mama do homem, beleza? Então lembre-se bem disso, uma proliferação benigna, totalmente inocente. Na ginecomastia, nós temos vários graus desse quadro, obviamente igual você está vendo aí no slide, tá? Mas não vou ficar entrando muito em detalhes, porque isso já é algo muito específico. O que você precisa saber é que é uma proliferação benigna de tecido mamário na mama masculina. Bom, e agora que a gente entendeu o que é a ginecomastia, bom, quais que são os sintomas? Bom, em relação aos sintomas, é algo até relativamente bem fácil, se você souber o que você está procurando, tá? Então, principalmente, o primeiro sintoma que aparece num paciente que vai ter ginecomastia é principalmente a sensibilidade no mamilo. Então o paciente começa a queixar que, pô, doutor, fui botar uma blusa e, cara, já começou a pegar no mamilo, já começou a dar aquela sensibilidade. Uma coisa que eu não tinha antes e agora, pô, coloco uma blusa, fica incomodando. Esse seria o primeiro sintoma. Com o passar do tempo, que aquele tecido mamário vai se proliferando, você começa a perceber um nódulo, um tecido, começa do tamanho de uma ervilha, bem pequenininho e, de certa forma, rígido, que aparece no mamilo, tá? Na região da areola do mamilo. E ele vai crescendo de forma concêntrica. E você começa a perceber que aquela ervilha que era pequena começa a se tornar agora do tamanho de uma azeitona e aquele tecido vai aumentando. E é importante você saber que esse tecido ele tem uma consistência fibroelástica. Então ele não é exatamente duro, igual uma pedra, mas ele é mais rígido, uma consistência fibroelástica, que você consegue apertar e você sente ali aquele nódulo, aquele caroço, entre aspas, na região do mamilo. Aqui, nessa parte, é importante a gente diferenciar com alguns diagnósticos diferenciais mais importantes. Então, como você está vendo aí na tela, nós temos como, por exemplo, de diferenciação da ginecomastia com a lipomastia. O que é a lipomastia? A lipomastia é nada mais nada menos do que um acúmulo de gordura na região da mama. Então fique bem atento com isso, para você não sair achando que você está com ginecomastia e querer operar. Porque a lipomastia ela não tem tecido mamário, ela não tem proliferação de ductos glandulares, nem nada do tipo. É um acúmulo puramente de gordura. E o que você faz para poder acabar com a lipomastia? Basicamente, vai perder peso, né? Pô, não tem outro tratamento, é algo bem simples, bem direto. Perde peso, seu percentual de gordura vai cair, consequentemente, seus estoques de gordura na mama vão reduzir também. Tranquilo? Então não tem necessidade de cirurgia aqui, a não ser em casos muito refratários, mas assim, bem direto. E por último, mas não menos importante, é o câncer de mama. O câncer de mama, particularmente, é importante porque apesar dele ser bem raro nos homens, ele pode acontecer. Inclusive, já peguei paciente no consultório que já teve, né, câncer de mama e foi tratado. Qual que é a principal diferença do câncer de mama? É que ele costuma dar um nódulo bem endurecido e de forma excêntrica. Então, em vez dele dar na região do mamilo, né, de forma concêntrica, ele pode dar de forma excêntrica. Então ele vai dar ali um pouco mais para a esquerda do mamilo, um pouco mais para cima. E o nódulo do câncer de mama é bem duro, bem endurecido, como se fosse uma pedra. E outras coisas que você pode ter também é a saída de secreção pelo mamilo, uma descarga mais purulenta, às vezes até sanguinolenta do mamilo. E aí você consegue perceber que aquilo ali não se trata simplesmente de um processo benigno, e sim mais de um processo maligno. Na dúvida, graças a Deus, a medicina vem evoluindo e a gente não tem que ficar só com base no nosso achismo. Se você está na dúvida, paciente que está meio em cima do muro, você pode sempre fazer um ultrassom mamário. O ultrassom, ele dá mais que jeito de descobrir se aquilo ali é uma ginecomastia, se tem proliferação glandular, se é uma lipomastia, se é só gordura e se aquele nódulo que você está vendo na mama do paciente é um nódulo de características mais malignas. Então o ultrassom mamário ajuda muito nos casos que você está um pouco mais de suspeita. Está em cima do muro, não está com um exame físico
que é compatível muito diretamente com nenhum dos três quadros. Mas, de maneira geral, se o cara for um bom médico, ele vai conseguir bater o olho e já ter uma boa orientação, tá? Porque os quadros costumam ser bem diferentes. Na lipomastia, por exemplo, você não vai ver a formação de nódulo. Bom, e agora vamos tentar entender o que causa a ginecomastia. Nós ficamos falando aqui 20 minutos da ginecomastia em si, mas o que causa a ginecomastia? É muito simples. A ginecomastia, ela nada mais é do que um reflexo de um desequilíbrio hormonal. No homem, teoricamente, a testosterona era para ser o hormônio dominante, então era para você ter uma quantidade maior, bem maior de testosterona do que de estradiol. Se você tem um desequilíbrio hormonal, então, por exemplo, um paciente que é mais gordinho, que converte essa testosterona em estradiol, por quê? Porque no homem, o estradiol, que seria o hormônio sexual feminino, ele vem da testosterona. Ele é convertido a partir da testosterona por uma enzima que chama aromatase. E essa enzima, essa desgramada, está presente em diversos tecidos, mas o tecido que ela mais está presente é no tecido gorduroso periférico. Por isso que o gordinho tem aquela clássica associação de ter a famosa tetinha. Por que o gordinho tem a ginecomastia? Porque ele tem mais gordura periférica, ou seja, a maior parte da testo dele é convertida em estradiol. Esse estradiol mais alto vai lá na mama do paciente e gera aquela proliferação glandular. Obviamente que isso depende de pessoa para pessoa. Tem homens que são mais sensíveis ao estradiol, tem homens que são menos sensíveis. Mas, de maneira geral, o processo como se forma a ginecomastia é basicamente isso. Um desequilíbrio hormonal. O paciente tem muito estradiol para pouca testo. Bom, e quais são os tipos de ginecomastia? Então a gente tem, por exemplo, a ginecomastia neonatal, que é algo até relativamente comum, porque muitas vezes o bebê está com uma carga estrogênica maior por conta da mãe, né? Então ele nasce com aquela carga estrogênica maior e aquela carga estrogênica acaba gerando um pouquinho de ginecomastia, um brotinho na região da mama, né, do mamilo do bebê, do recém-nascido. Mas isso é algo transitório. Rapidamente esses estrogênios da mãe são metabolizados e aquela ginecomastia neonatal vai embora. Depois a gente tem uma que é bem assombrosa, né, que é a ginecomastia da puberdade. E isso costuma acontecer muito durante a puberdade naquele paciente que aromatiza mais. Então, ou que tem uma genética mais predisposta para converter em estradiol, ou um paciente mais gordinho, porque ele produz muita testo, aquela testo dele acaba sendo convertida em maior quantidade de estradiol, e aquele estradiol agora em excesso dá a ginecomastia. E muitas vezes ela também costuma ser transitória, mas existem alguns casos que ela permanece até a vida adulta. Outro tipo de ginecomastia que a gente tem é a ginecomastia senil. A ginecomastia senil, como o próprio nome já diz, ela é a ginecomastia que acontece no idoso. E muitas vezes essa ginecomastia que acontece no idoso está relacionado a um processo de andropausa. Então o idoso ficou mais velho, naturalmente a quantidade de células que ele tem no testículo dele produzindo testo reduziu. Consequentemente, você tem menos testo e essa balança do desequilíbrio acaba pendendo para o estrogênio. Até porque, durante o envelhecimento, a gente acaba acumulando um pouco mais de gordura corporal. E isso, consequentemente, acaba gerando a ginecomastia. Então isso é algo muito importante, porque se o idoso está tendo ginecomastia, pode saber que a testo daquele paciente não está boa, não está nada boa, para ser sincero. E precisa de acompanhamento médico, até por conta das outras questões relacionadas a uma testo mais baixa, em relação à qualidade de vida, construção de massa muscular e tudo mais. E aqui a gente tem também alguns outros casos, como por exemplo a ginecomastia patológica. Então um paciente, por exemplo, que tem Klinefelter, tem alguma deficiência congênita, algum problema genético, um paciente que não produz testosterona, então ele vai ter um desequilíbrio e vai acabar tendo ginecomastia, mas isso é algo mais específico. Alguns outros exemplos de ginecomastia patológica, por exemplo, incluem problemas primários do testículo. Então uma infecção testicular, por exemplo, um trauma testicular que impeça aquele testículo de produzir testo. Nós temos também a ginecomastia idiopática, que acontece, como o próprio nome já diz, sem nenhum motivo aparente. Então, às vezes, o paciente nem tem um estradiol muito alto e, mesmo assim, ele acaba tendo ginecomastia. Aqui a gente começa a entrar nas teorias, né? Alguns disruptores metabólicos da alimentação, da dieta, mas isso é tudo muito teórico ainda, a gente não tem como bater o martelo propriamente dito. E como que a gente faz o tratamento da ginecomastia? Aqui a gente entra naquele ambiente de vai fazer o tratamento medicamentoso, vai fazer cirurgia, como que é essa questão? Até quando o tratamento medicamentoso é eficaz e a partir de quando que eu tenho que fazer cirurgia? Aqui, muito como vocês estão vendo no slide, tempo é dinheiro. E eu digo isso porque se você deixar o tempo passar, você vai acabar tendo que gastar mais dinheiro com a cirurgia. E por quê? Quanto mais recente ela é, mais ela responde ao tratamento medicamentoso. Então, se é uma ginecomastia que você pega no início,
muitas vezes o tratamento medicamentoso já consegue fazer com que aquele tecido glandular involua. E aí você resolve sem ter que fazer cirurgia no paciente. Agora, se você demora muito para poder tratar e pegar essa ginecomastia, 1 ano, 2 anos que aquele tecido glandular está ali maturando, muitas vezes ele já se consolida. E só o tratamento medicamentoso não resolve. E aí acaba tendo que entrar na faca. Aí não tem jeito. Se você pegar no início a ginecomastia, quais são as armas que a gente pode utilizar? Então, os moduladores de receptor de estrogênio, que são os SERMs, né? Tamoxifeno, clomifeno da vida. Os que têm melhor eficácia são principalmente tamoxifeno e o raloxifeno. O que eles fazem? Eles basicamente vão lá no receptor de estrogênio da mama e se ligam àquele receptor, porém sem causar toda aquela cascata de sinalização intracelular que o estrogênio causaria. Então ele basicamente se liga, mas não gera nenhum tipo de resposta. Então você inibe aquele receptor e ele para de se ligar ao estrogênio. Consequentemente, você tem uma redução do estímulo naquela mama, naquele tecido glandular, e ele vai evoluindo aos poucos. Outra medicação que a gente pode utilizar também é o inibidor de aromatase. Por quê? Se a ginecomastia é causada por um excesso de estradiol, uma das maneiras que a gente tem de resolver essa ginecomastia é justamente diminuindo o estradiol. E o SERM em si, o tamoxifeno, o raloxifeno, não reduz o estradiol. Ele reduz apenas a ação daquele estrogênio. Então, o inibidor de aromatase, o anastrozol, por exemplo, da vida, ele tem uma ótima eficácia. Por quê? Porque ele vai justamente reduzir o estradiol. Consequentemente, você tem menos estradiol se ligando naquela mama. Então, também é uma boa alternativa. Obviamente que depende de cada paciente, depende da sensibilidade do paciente, depende se o paciente está usando teste injetável ou não. E agora trazendo algumas coisas a mais, né? Um conteúdo extra para aquele cara que é um pouco mais curioso. Então, anabolizantes e ginecomastia. Aqui a gente entra naquele ambiente mais de teorias, porque não tem muito estudo com anabolizantes, então a gente tem algumas hipóteses. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é principalmente ao aumento da prolactina por certos anabolizantes. Quando você aumenta a prolactina, você aumenta a sensibilidade do seu corpo ao estrogênio. Então, às vezes, o cara nem tem um estrogênio alto, mas ele tem uma prolactina alta. E ela deixa os receptores do estrogênio excitados. Isso faz com que o seu corpo reaja de uma maneira mais extra com o estrogênio que você tem presente no seu organismo, o que pode gerar uma ginecomastia, muitas vezes com níveis baixos de estrogênio, ou não tão altos. Alguns outros anabolizantes podem acabar gerando um estímulo de progesterona. Isso aí é pior ainda. Por quê? Porque o estímulo de progesterona, ele é um estímulo que também gera ginecomastia e muitas vezes você não consegue resolver com o inibidor de aromatase, com o anastrozol da vida. Por quê? O problema não é estrogênio, o problema é progesterona. Então aí é outro problema. Muitas vezes o cara acaba tendo uma ginecomastia mesmo fazendo todas as prevenções para não ter, não por conta de estímulo estrogênico, mas sim por conta do estímulo de progesterona. E a gente também tem alguns anabolizantes que podem ter um estímulo antiestrogênico. Então alguns anabolizantes vão literalmente fazer um efeito semelhante a um SERM na região da mama. Então é uma particularidade de alguns anabolizantes que eles acabam fazendo esse feedback, essa modulação dos receptores de estrogênio na mama e, consequentemente, eles têm uma função muito eficaz para impedir que você tenha alguma ginecomastia dependente de estrogênio. Beleza, pessoal? Bom, essa aula foi um pouco mais densa, mas acredito que deu para entender tudo. Qualquer dúvida que vocês quiserem, deixe aí nos comentários que a gente resolve, beleza? Grande abraço aí para todos, fique com Deus.